uma palestra, vamos fazer um estudo do Livro dos Espíritos, tá? E dia 1º foi o dia do trabalhador. Então, pensando nesse dia, vamos propor algo para essa palestra ali. Então, pedimos que Jesus nos envolva cada um de nós, com o seu amor, com a sua paciência, com a sua bondade e caridade, e proporcione a cada um de nós o que cada um de nós necessita. Então, como é que é o trabalho? Será que realmente devemos trabalhar? Devemos estar lá na empresa batendo ponto toda vez, receber aquele salário justo? Será que é só o trabalho material que nós devemos desempenhar? Se eu estou enfermo, doente, eu posso trabalhar? Não. Tudo isso vamos tentar falar hoje, né? E eu sempre falo nas palestras, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus nos deu 3 revelações. Moisés no Antigo Testamento, através dos 10 mandamentos, depois Jesus, os ensinamentos deles, depois o Espiritismo. Cada qual aquela verdade no tempo exato que a humanidade estava pronta para ouvir aquela verdade. Vocês podem ver que até Jesus não pôde falar muito, porque ele já morreu, ele não pôde chegar lá e falar a verdade. Por isso que a gente tem que cuidar da verdade, tem que ir aos poucos. E se for ver, bem mais ou menos o tempo, 1800 anos mais ou menos, o Moisés para Jesus e Jesus para o Espiritismo. E Jesus mesmo falou, eu vou, mas enviarei outro em meu lugar. E esse vos falará tudo aquilo que eu não pude falar. E vocês não conseguirão ver ele, mas vão ver. Fala que é o Espírito, né? O Consolador prometido. Então vamos lá para o Antigo Testamento. Já começa como, né? O Êxodo. Como? Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. Então a gente acabou trazendo isso para nós e achando um dia para repouso. E depois, ele começou a criar o minério, o vegetal, os animais, depois o ser humano viu que o Adão não podia ficar sozinho, criou a mulher, né? Então ele criou a mulher e falou, tem essa fruta aqui, vocês podem aproveitar tudo isso que é o paraíso, que a Igreja Católica acredita, que não vão precisar trabalhar, vão ficar só na alegria do Senhor. Então essa fruta que vocês não podem comer. Mas é a mesma coisa falar para uma criança, né? Não come essa fruta, ele vai lá e come. Então era certo que ia acontecer isso. Então ele foi lá, comeram, e Deus tirou do paraíso e botou para começar a reencarnar aqui no planeta Terra para a gente aprender. Ele puniu lá a Eva, querendo dizer que ela vai ter que sentir as dores do parto, que é lógico que vai sentir as dores. Eu vou tentar resumir aqui para não pegar mais o foco. Para Adão ele falou assim, você comeu o fruto da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai girar a terra outra vez. Então a própria Bíblia, que é o caminho onde a gente tem que estudar para seguir a vida como Deus espera de nós, ela nos convida a trabalho. O Adão foi cuidado para trabalho e isso passou tudo para nós. Tá? Então, o Livro dos Espíritos, que hoje eu fui pesquisar esse livro, foi feito em 1857, foi o primeiro livro da codificação do Espiritismo. E ele tem as perguntas e respostas. Allan Kardec já convida todos que estão vendo isso daqui a assistir o filme do Allan Kardec. E ele começou a fazer perguntas para o Espírito, cara. Primeiro ele era um historiador, ele estudava tudo, ele era professor, doutorado. E ele começou a ver as mesas batendo, todas aquelas coisas que tinha na época, ele não acreditou, como todo mundo tinha que fazer, né? Ser descrente. Ele começou a botar a prova se era verdade isso, e começou a se envolver, e quando Deus fez as perguntas para os espíritos, fez 1000 perguntas. E aqui está a lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei de Deus, nós, os humanos, acabamos mudando as leis conforme nós conseguimos evoluir. Agora isso aqui já não serve, vamos mudar. A lei de Deus não, a lei de Deus é imutável, porque Deus é bom, é justo e tudo mais. Então vamos buscar a lei de Deus, que é a lei do trabalho. Ela começa assim:
a necessidade do trabalho, pergunta 674, é lei da natureza? Quando ele fala a lei da natureza, que é a lei imutável, que é a lei de Deus, vamos dizer, a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta a necessidade nos gozos. Se a gente ficar parado, quando às vezes a gente machuca o braço e ela fica imobilizada, quando a gente for ver, o braço vai ficar magro, porque ele não se movimentou. Tudo que é parado, ele dá a morte. Se a gente ficar muito tempo parado, vai dar esse sentido aqui. Se a gente for ver uma necessidade do trabalho, por exemplo, o nosso coração, ele está trabalhando. Se ele não trabalhar, nós vamos morrer. O pulmão tem um trabalho, as células, o sangue bomba, a natureza trabalha. Então, é isso aí, a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, vendo antigamente, começou o homem a querer, começou lá no primitivo, nas cavernas, ele foi amadurecendo, foi trabalhando, daqui a pouco ele começou a produzir arroz, outro feijão, daí eu te dou meu arroz, tu me dá o feijão, e numa dessas, um outro meu querido, aí começou a inventar o dinheiro, né? Então vamos inventar o dinheiro para a gente para poder ter mais motivação nisso, poder comprar o que eu quiser. Então o ser humano foi evoluindo. Por exemplo, a gente vinha até aqui, eu vim de carro, teve muita gente que estudar, trabalhar, se esforçar para a via do petróleo, teve gente que trabalhou no carro que eu comprei, que vocês estão usando. Essa luz foi um cara que inventou a lâmpada, teve vários trabalhos, tudo é trabalho. O animal, por exemplo, ele é do instinto da conservação e da lei da conservação, ele está se protegendo, ou ele vai atacar. Esse é o instinto, ele age com instinto. Nós não, nós temos isso e mais a lei do conhecimento, né? Então a gente consegue discernir o que está certo e o que é errado e vamos evoluindo. O comentário de primeira vez. O trabalho, sendo lei da natureza, constitui uma necessidade de todos os povos, sendo o sustentáculo de todas as civilizações do mundo. Cumpre todas as criaturas têm essa obrigação de trabalhar para viver, de que os três reinos da natureza dão exemplo de labor constante. Os três reinos podem ser o mineral, o vegetal e o animal. Né? Vou botar um exemplo aqui. As árvores, assim como as outras plantas, no processo chamado fotossíntese, absorvem o gás carbônico do ar e liberam o oxigênio. Elas trabalham deixando o ar mais úmido e mais fresco. Dessa forma, as plantas contribuem para a boa qualidade do ar que respiramos. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos, há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. Então, cada um tem uma função a desempenhar. Tem um livro também de Chico Xavier, As Vidas de Chico Xavier. O Chico Xavier psicografou 400 livros, ele dá para até dizer que é a continuidade do Allan Kardec, sabe? Porque imagina se psicografar 400 livros e cada livro tem um conhecimento muito interessante para nós aprender como seguir aqui. E o orientador dele, que era o Emmanuel, desde o começo da mediunidade até o final acompanhou eles. Todos os livros passou por ele para ver se ele ia validar ou não, e alguns até para o Emmanuel. Então toda vez que o Emmanuel errava alguma coisa, o Chico Xavier errava, o Emmanuel ia lá e mostrava para ele o caminho. Então, um dia diante de uma mulher quase de joelhos a seus pés, ele apelou: não me elogie assim, é desconcertante, não passo de um verme no mundo. Então o Chico ele tentava ficar na humildade, porque ele foi muito tentado na vaidade, né? Teve muita gente que procurou ele. No mesmo instante ouviu a voz de Emmanuel: não insulte o verme, ele funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humildade e valioso servidor da natureza. Ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus em nossa missão. Então a gente não percebe, mas os animais nos dão um ensinamento a toda hora. Todo mundo tem um papel para desempenhar. Qual que é o nosso? O que nós estamos fazendo de útil? Depois Deus irá cobrar isso para nós. Né? Voltando ao texto.
do comentário do Miramês. O próprio corpo humano, essa máquina divina em todas as suas particularidades, é exemplo nobre de movimentos ritmicos, esperando em seu conjunto o despertamento de novas forças que buscam o mais além. A ciência nos dias que correm nos mostra que nada existe inerte. Tudo se movimenta, tudo trabalha por ordem daquele que tudo criou, e desde a força interatômica até as constelações, desde os seres rastejantes da terra até os anjos do céu. Todos têm a obrigação de elaborar como co-criadores de novos ambientes, juntamente com a força do progresso estabelecido por Deus. 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Será que é só um trabalho remunerado que serve? Se a gente for buscar ali no dicionário, o trabalho é todo trabalho ativo, remunerado ou assalariado, né? O dicionário do nosso nos mostra. Mas será que é só isso o trabalho? Será que esse trabalho que nós aqui, por exemplo, com várias casas assim, sem receber um salário, não é um trabalho também? Tem muita gente que daqui a pouco está desempregado, perde o emprego e se revolta todo, fica numa depressão profunda, mas ele poderia estar trabalhando em outras coisas. Tem muita gente, por exemplo, os mais idosos, vamos dizer, por que será que a mulher morre depois do homem? A gente tem os mais antigos chamania do homem, hoje em dia está mudando isso, né? Mas o homem não fazia nada, não faz nada. Eu até tenho os parentes da minha mulher no Paraná e eu ficava admirado, porque os homens não ajudam em nada, só trabalham no dia e a mulher tem que resolver tudo. Então, recém morreu um conhecido lá, que eu ia lá visitar e ele só sabia sentar e no máximo tomava banho e escovava os dentes. E a mulher tinha que fazer tudo, né? Daí, conforme o tempo, ele não fazia nada e o próprio organismo acabou dando um câncer para ele. Não, a resposta, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Essa aqui é para... Só essa frase já acaba com... Já é uma grande na palestra aqui. Toda ocupação útil é trabalho. Nós temos trabalhos dentro de casa, lavar louça, fazer comida e tudo mais, e tu está fazendo um trabalho útil, não tá? Imagina um filho chegar para ti, ó pai, pode deixar que eu vou lavar a louça aí, eu sei que tu está ocupado ali, mas deixa eu dar uma... Não é de encher nossos olhos quando um filho faz isso, eles não têm os deveres de fazer isso, mas por amor, ele está fazendo um trabalho útil para alguém. Comentário de Miramês. Isso falando das leis de trabalho, não podemos esquecer que ele se divide ao infinito. As ocupações materiais são necessárias para a sobrevivência dos homens e para o bem-estar de todos os povos, pois é para eles que se opera o levantamento das casas e o movimento de todas as indústrias, enfim, todas as atividades da sociedade, em todos os países, em troca da experiência. No entanto, existem ocupações morais, as espirituais, tão necessárias quanto as outras, ou muito mais pelo aprimoramento. E muitas vezes um sorriso, um bom trabalho, ele pode levar as criaturas mais vida e mais esperança, dependendo dos sentimentos que conduzem essa expressão de amor. Falar, por exemplo, fazer uma palestra é um trabalho. A pessoa se dedicou, está perdendo tempo, está vindo aqui, está se propondo fazer um trabalho. Escutar uma pessoa, vai que uma pessoa está em depressão, com sintomas de querer esse suicídio, e tu não vai lá escutar, e daí outro dia tu vai ouvir e essa pessoa morreu. Então, falar algo útil, né? Não falar fofoca, falar besteira, ou escutar, é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor. Não sei se alguns conhecem aqui, mas em dezembro me atacou uma aérea, não, vai aqui. Daí em janeiro eu vou voltar só a trabalhar mês que vem. E aí eu fiquei parado, alguma coisa assim. Daí eu fiquei uns 2 meses, não sei nem sair da cama aqui, de tanta dor. Mas a gente vai levando. Nesse tempo eu fiquei fazendo, na medida do possível, os afazeres de casa. Daí no meu aniversário, uma colega que querida me falou,
continue sempre ensinando, né? Que nem tu ensina nas palestras e tudo, e aquilo me encheu, né? Então, aquela palavra dela foi um trabalho útil, né? E aquilo me motivou, e eu consegui recuperar as forças, e desde então já fiz 12 vídeos, que eu tenho um canal no YouTube, já tem 70 vídeos, faz mais de 2 anos, então, às vezes uma palavra é um trabalho, se for útil, né? Então é isso aí. Nesse tempo eu voltei fazendo palestras, agora eu voltei há pouco tempo na casa, na correria, não, vamos fazer uma Páscoa, conversei com o nosso professor Duda, ele aceitou, daí botei o folder aqui para recolher bala, pirulitos, bombom, botei o Pix, aí então tem gente que ajuda com dinheiro, tem gente que trouxe bala por litro. Em uma semana a gente veio e fizemos a Páscoa aqui, junto com os amigos, fizemos a Páscoa para as crianças, que sobrou, levamos lá no Santa Fé, levamos aqui no Mariane. Então, é um trabalho, não é só o trabalho de casa. Cristo é o nosso exemplo. O nosso exemplo, ele trabalhou, não bens materiais, mas ele ensinou a pescar a gente, ensinou o trabalho que Deus espera de nós, que é a caridade e o amor ao próximo. Né? 676, porque o homem se impõe, porque o trabalho se impõe ao homem por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação, e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permanecerá sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco, o Deus do corpo outorgou Deus a inteligência em cooperação, mas sempre um trabalho. Porque o trabalho se impõe ao homem. Tu vai trabalhar, tu começa no automático, vou fazer esse trabalho aqui, mas daí tu começa a pensar, mas eu posso fazer de um outro jeito e melhorar o processo. Então tu ajuda a evoluir, tu ajuda a servir, a ser mais útil ali na empresa onde tu trabalha. Ele te ajuda a pensar, né? Imagina se o cara que criou a lâmpada, quantas vezes ele tentou, primeiro começa uma ideia e vai do trabalho, esforço, e quando vê, saiu, né? E a gente precisa desse trabalho. 677, porque provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais. Tudo na natureza trabalha, como tu trabalha nos animais, mas o trabalho deles, de acordo, dispõe-se, se limita a cuidar da própria conservação, que é uma lei de Deus, a lei da conservação. Daí vem que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo, a mesma deles, e o desenvolvimento das faculdades, de pensar, o que também é uma necessidade, o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra do cuidar e da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, prevendo suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, na natureza a gente vê a cadeia alimentar, né? Às vezes a gente tira um animal ali, e se for toda a cadeia alimentar, vira um caos. Então, Deus é perfeito. Os animais, aqui a gente tem que falar sobre evolução. O que é evolução? Nós estamos tudo evoluindo. Então, nós começamos até até da Bíblia. Primeiro começou o mineral, o vegetal, o animal, depois vem nós e a gente evolui para homens. Nós passamos por isso. O Espiritismo fala. Passamos para o minério, vegetal, animal e agora estamos homens. E de nós, daí tem a classe dos espíritos, que são 3 classes, dos imperfeitos, dos bons e dos puros. Nós estamos nas imperfeitas, porque ainda temos inveja, raiva, ódio, ciúmes. Quando a gente passa isso, nós vamos para os bons. Tem uma grande escada para percorrer, por isso que a gente tem que trabalhar isso. Depois os bons, daí já se livraram disso, e os puros, que é o Jesus, né? Então os animais, tu vê esse instinto dele, tu vê a evolução deles, quem que é o mais parecido com o homem, quem que está mais evoluído? São os mamíferos e os que estão próximos de nós, que são os animais de estimação. Se tu for ver um gato, um cachorro, tu fica às vezes abismado com a inteligência deles, um cavalo, alguma coisa assim, né?
E eles estão na lei da conservação, né? O que é essa lei da conservação? Que nem nós, vamos atravessar uma rua, nós olhamos bem atento, né? Se alguém te ameaça e assaltar, tu fica, porque tu quer proteger a tua vida. E eles têm esse instinto ali. Só que nós temos a outra lei que é de evoluir, progredir nessa classe aí que eu falei, para chegar até Deus, assim, para chegar próximo. Né? 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Os mundos mais evoluídos. E aí? Nós temos 7 planos espirituais, tá? Do primeiro até o terceiro é o, vamos dizer, o umbral, assim, está mais para baixo. O planeta Terra está próximo ao nosso lar. Daí outro tema é assistir o filme Nosso Lar, que conta bem o que acontece quando a gente morre, e ele vai explicar como é que funciona um mundo espiritual melhor do que aqui da Terra, como é que funciona. Que esse é o nosso lar que está entre a terceira e a quarta. Daí se tu pular para a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, é outro mundo, é outro universo, fica até difícil de explicar, sabe? Daí tem livros que explicam, acho que o segundo livro de Chico Xavier, da mãe dele desencarnada, ele foi para Júpiter explicando. Ó, então vamos explicar mais ou menos aqui, ó, o Chico Xavier ele psicografou o filme que foi best-seller, que é essa que eu falei, a Nosso Lar. Psicografou em 1943. Esse trecho está nas Vidas de Chico Xavier, que é um livro bem fantástico. Em 1943 começou a colocar no seu papel seu best-seller, Nosso Lar, assinado por um tal de André Luiz. O texto pegou o mineiro de surpresa, era diferente de tudo que ele já tinha escrito. Descrevia o cotidiano numa cidade espiritual próxima à Terra. Era para ali ou para comunidades parecidas com aquela que muita gente ia após a morte. Nada de céu, de inferno ou de purgatório. O pessoal acha que vão para o céu, vão para o inferno. Vamos assistir o filme Nosso Lar, ler o livro. Nada de céu, de inferno ou de purgatório. A população, formada por cerca de 1 milhão de habitantes, vivia às voltas com uma burocracia tão intricata quanto a terráquea. Os moradores do Nosso Lar se submetiam a regras distintas das instâncias como a Governadoria Geral, o Ministério da Regeneração, o Ministério do Esclarecimento e o Ministério da Elevação. Se a gente aqui é organizado, imagina de lá. Na verdade, aqui é uma cópia de lá. A gente está aprendendo, mas lá é muito mais organizado e evoluído. E os de cima, eles que dão exemplo, né? Não é como a gente vê ainda aqui, infelizmente, botar exemplo nossos políticos. A trama renderia um bom videogame. Para vencer, basta seguir as instruções. O segredo de sucesso nesta zona de transição é faturar o bônus trabalho. Quem quiser alcançar níveis superiores de evolução ou se candidatar a uma nova encarnação deve superar os obstáculos. O principal deles é a preguiça. Uma dica é cumprir a cota mínima diária de 8 horas de serviço útil. Os mais empenhados podem fazer 4 horas de serão, no máximo. O esforço vale a pena. Quem acumula o tempo de trabalho dedicado à assistência aos outros recebe provisões extras de pão, no plano espiritual. Não é bem assim que a gente pensa. Provisões de pão e de roupa e ganha certa prerrogativa como visitas e amigos e parentes também mortos. Acessos a locais de lazer e palestras nas escolas dos ministérios. Então tu vai desencarnar, tu vai ficar lá e tu quer ver, talvez os parentes que estão aqui, tu tem que ter mérito, tu tem que ter bônus horas, tu tem que ter trabalho. Para tu conseguir uma casa lá, tu tem que ser, acho que 1 milhão de bônus horas. E o filme é muito legal porque vê essa parte do André Luiz bem dedicado e esforçado, começando a trabalhar, e tu sente essa energia do trabalho, um trabalho útil, que te faz bem. O livro foi marcado para o espiritismo. Ele convenceu muita gente da necessidade de trabalhar e muito em favor dos necessitados. Quem se dedicasse à caridade evoluiria mais depressa. Quem ajudasse o outro se ajudaria. A generosidade poderia soar, às vezes, como egoísmo, mas o discurso deu bons resultados, estimulou o auxílio aos pobres. O que Jesus falou? Ele apartou os da direita e da esquerda. Ele falou da direita: venham para mim, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que se foram preparado desde o início dos tempos. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estive enfermo e me visitaste, estive preso e me visitaram também, estive
estive nu e me vestistes. Mas quando que foi isso? Eles perguntaram. Verdade vos digo, quando vocês fizeram um desses mais pequeninos, foi a mim que fizeram. E ele falou que estiver à esquerda, faça de mim para os anjos e os seus diabos, porque eu tive fome e vocês não deram de comer, tive sede. Quando é que foi isso? Quando vocês deixaram de fazer para um desses meus pequenos, foi a mim que deixaram. Então a gente tem que estudar o que Jesus nos propõe e tentar botar isso em prática. 679. Achar-se a isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência. Quem tem dinheiro, será que ele deve trabalhar? Do trabalho material, talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que dispõe, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes e garante a existência, não está, exceto constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem e proporcionar o adiantamento que lhe foi feito. Aqui, por exemplo, um homem rico, se ele precisa trabalhar. Eu fiz um vídeo esses tempos ali no meu canal, o álbum materno, que era no livro Contos dessa Vida aos Outros, de Chico Xavier ali. E ele conta bem de uma criança que nasceu e foi passando os anos e a mamãe tudo mimava ele. Não faz isso com ele, deixa quieto. O papai tentou aconselhar e não deixava, mas daqui a pouco ele foi passando os anos. Daqui a pouco ele começou, em vez de ir para o colégio, ele ia gazear, usava drogas, bebia, fazia tudo que é errado. A mãe sempre passando na cabeça, não é mentira. Aí fizeram falsas acusações que ele estava vendendo também droga e ela sempre deixando relevar. E quando veio, ela parou de contar a história. Porque o filho acabou matando a mãe, tentando fazer alguma coisa para provar que não foi ele. Não foi, e tem várias histórias contando isso. Então, por isso que o trabalho ele é útil. O trabalho a gente está numa família. Daí tu tá só que o trabalho te faz tu servir a ser útil. O trabalho te faz tu respeitar uma autoridade. O que Jesus falava sobre o trabalho, que é lindo? Quem quiser ser o mais importante, que sirva aos outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Porque até o Filho do Homem, que era Jesus, não veio para ser servido, ficar louvando glória a Deus. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quem que é o mais importante? É o que está sentado ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado, mas eu sou como aquele que serve. Então, ele dá a posição de servir, a posição de ser útil. E essa coisa de servir, da caridade, é muito legal, porque a gente faz projetos, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, para o pessoal, tem uma energia muito boa isso, sabe? Ela te dá uma energia muito boa. Eu tenho uma amiga lá que me pediu, quando eu tiver essas coisas, me chama, eu fico só em casa, não tenho nada o que fazer. E esse trabalho ajuda tanto nós, revigora, né? Eu tenho minha filha também, a filha dela, coitada, tentou se matar umas 3, 4 vezes. E sabe como é que ela melhorou? Através desses trabalhos, mas não esse. Ela ajudou bastante, mas ela começou a resolver trabalhar. E ela já estava com 21 anos. Daí começou a trabalhar nesses colégios que tem as crianças especiais e agora está uma outra. Nossa, ela está entusiasmada, mas o trabalho de servir. Quando tu está numa empresa, ela faz só o beabá, não, tu tem que servir. O chefe pede alguma coisa, não, pode deixar que eu faço. Mas não te querer se engrandecer, de ser útil. Vem um bolo, vamos fazer uma confraternização aqui, pega um refrigerante, serve todo mundo. Jesus deu o exemplo. Ele se ajoelhou, tirou a toalha, se fez como disseram e lavou os pés de todos os discípulos, quando eles estavam querendo saber que deles era o mais importante. Então, se tu servir e ser útil, tu vai receber promoções, as pessoas não vão querer tu. Pergunta para o pai e para a mãe quem que eles preferem. Eles vão preferir a pessoa que mais serve eles. E a maioria das vezes é a mãe, né? A mãe, ela tem todo aquele cuidado, a mãe faz comida, a mãe faz tudo isso. Por exemplo, a mãe que leva o pai que leva, deixa a criança se vestir, quando vai ver, a mãe volta toda brava, porque o guri estava com a calça virada.
Então, é isso, né? A mãe tem aquele olhar mais de amor, aquele olhar mais de servir, aquele olhar de fazer não por esperando um dinheiro de retorno, esperando algo. Esse é a lei do amor e da caridade. 680. Não há homens que se encontrem possibilidades de trabalhar o que quer que seja, cuja existência é, portanto, inútil. Não há homens que se encontrem possibilidades de trabalhar o que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil. Isso aí é um pouquinho triste, que a gente vê muita gente postada, assim, que poderia trabalhar, mas daí chega lá na hora da perícia, e só para não trabalhar, né? Mas tem vários outros trabalhos, claro, tem casos e casos, tem casos que não pode mesmo. Mas como é que a pessoa poderia, uma pessoa que ela está na cama, não fala, não ouve, não faz nada, ela pode trabalhar servindo como exemplo, e não murmurar e não reclamar. Vou botar uma história linda aqui. Por isso a importância do conhecimento. Eu estou pegando vários trechos aqui, ó. Conhecimento e caridade. Se puder dar um conselho para alguém, né? A espiritualidade nos dá. Chico Xavier falou: conhecimento e caridade só queriam duas aves no passo. Tu não pode usar só um, tu tem que usar os dois. Os dois vão te ajudar a evoluir. Livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. É a história lá da época de Jesus e os discípulos. Não está só na Bíblia, teve vários outros livros que a igreja não quis efetuar. E tem até na passagem do apóstolo João que aconteceu muitas coisas, mas não caberiam em todos os livros. Então eles botaram só umas partes. Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Apóstolo André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra. Vídeos no YouTube, sei lá, palestras, aconselhando os amigos. Serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos, ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das tuas mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o exemplo, é o verbo dessa vitalidade que nos conduz ao amor dos amores. Lindo, né? A gente sempre pode servir, não digamos trabalho material, mas pode servir em outro lugar. A lei 681, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para seus pais, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que por essa afeição recíproca os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudar-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Comentário de Menamês: os pais têm a obrigação de cuidar de seus filhos, pois a eles foi otorgado esse dever. Bom, aqui não precisa nem falar, né? O filho tem que, se os pais, mesmo que o pai seja isso, seja aquilo, a mãe seja isso, aquilo, eles optaram por ter vocês, ter nós. Eles poderiam ter optado por abortar,